Bom, pessoal, então, dando sequência ao conteúdo que a gente viu na aula passada, né? Na primeira aula a gente viu o ciclo Rankine, né? Apresentei para vocês o que é o ciclo Rankine, né? Quais são os seus componentes básicos. Então, a gente viu que a gente vai ter a caldeira para gerar o vapor, a turbina para retirar a energia térmica e transformar em energia mecânica, né? O condensador para preparar esse vapor que sai da turbina para ele entrar na bomba e a bomba para redirecionar o fluido com a pressão mais elevada para a caldeira, né? Então, são esses 4 equipamentos que a gente viu aqui. Desenhamos também o diagrama TS desse ciclo, verificamos então onde que vão estar todos os pontos, né? Em especial aqui esse ponto 1, que é a saída do condensador. Se eu não falar nada para vocês, né, vocês vão poder considerar que esse ponto aqui é líquido saturado, e a gente consegue enxergar nesse ciclo aqui, que é um ciclo ideal, que não há queda de pressão de 2 para 3 e de 4 para 1, né? 2 para 3, caldeira, 4 para 1, condensador. Então, a gente está considerando aqui que não há perda de carga no escoamento, não há queda de pressão. E se a gente olhar de 1 para 2 e de 3 para 4, 1 para 2, bomba, 3 para 4, turbina, a gente tem a entropia que não vai variar. Então, a gente tem... Nesse caso, a gente tem 2 equipamentos que vão operar de forma isentrópica. Então, isso aqui é o ciclo de Rankine ideal que a gente viu na aula passada, né? Aí, fazendo a modelagem termodinâmica desse ciclo, considerando que não há variação significativa de energia cinética nem potencial, que os trocadores de calor não realizam trabalho e que os equipamentos que consomem ou realizam trabalho operam de forma adiabática, fazendo todas essas simplificações, a gente chegou nesse balanço de energia aqui, nessa formulação, para obter cada parcela energética da caldeira, turbina, condensador e bomba. Em especial a bomba, a gente fez uma revisãozinha do que a gente tinha visto, né, em termodinâmica 1, na parte de equações TDS, que a gente chegava que a potência da bomba pode ser, potência consumida pela bomba pode ser calculada pelo volume específico vezes o gradiente de pressão na bomba, beleza? E por fim, a gente viu, né, como calcular a eficiência. A gente vê que a eficiência do ciclo pode ser calculada pelo trabalho líquido sobre o calor do condensador. Fazendo a análise de primeira lei do ciclo, né, a gente vê que o trabalho líquido é igual à diferença do calor adicionado na caldeira pelo calor retirado do condensador. Então, rearranjando a equação, vai ficar 1 menos calor do condensador sobre o calor da caldeira. Calor retirado no condensador, né, sobre o calor adicionado na caldeira. E, por fim, que faltou aqui, né, 1 menos essas entalpias todas aqui que a gente verificou na modelagem termodinâmica da caldeira e do condensador. Beleza? Então, assim, a gente vai calcular a eficiência do ciclo Rankine nesta configuração aqui, a mais simples possível. Vou repetir um pouquinho aqui para vocês agora, né? O que a gente tem de diferença do ciclo Rankine real para o ideal? Então, se olhar aqui agora, por exemplo, nos 2 trocadores de calor de 2 para 3 e de 4 para 1. O fluido, quando ele vai escoando, ele tem atrito com a tubulação. Se ele tem atrito com a tubulação, ele tem perda de carga e queda de pressão. Beleza? Então, a gente pode verificar aqui no ciclo real que, partindo do ponto 2, a pressão vai caindo até chegar no ponto 3. Então, o ponto 3 vai ter uma pressão inferior à do ponto 2. Então, o pontilhado aqui mostra essa queda de pressão e a linha sólida mostra uma isobárica. Então, a gente pode verificar já a diferença do ponto 3 ideal para o ponto 3 real. Vou focar primeiro nos 2 trocadores de calor. No ponto 4, a gente verifica também que há essa queda de pressão. Então, de 4 para 1, a gente pode ver que a pressão vai caindo durante o escoamento. E de 1 para 2 e 3 para 4, a gente agora não teria as bombas e turbinas operando de forma isentrópica. A gente tem irreversibilidades nesses pontos, nesses processos, desculpa. E a gente vê aqui, de 1 para 2, a entropia vai aumentar. E de 3 para 4, a entropia também vai aumentar. Então, a gente tem aqui os pontos de um ciclo real. Beleza? Então, o que eu listei aqui? O que não é levado em consideração quando a gente está analisando o ciclo ideal? A perda de carga no escoamento, que gera queda de pressão nas tubulações. As irreversibilidades, que vão gerar entropia, né? Então, vão gerar um aumento da entropia, tanto na bomba quanto no
tanto na turbina, desculpa, quanto na bomba, a dissipação térmica que ocorre também, tanto na turbina, quanto na bomba, quanto nas tubulações também, né? Você vai estar passando com vapor quente na tubulação, o ambiente externo às vezes é mais frio, você tem o isolamento sim, mas ocorre uma pequena perda. E também o consumo energético de auxiliares, como assim? Na caldeira, por exemplo, tem um consumo energético ali de ventiladores para forçar o escoamento dos gases de exaustão e tal, e isso a gente não está levando em consideração aqui também, beleza? Então, isso são algumas simplificações que a gente parte do ciclo real para chegar no ideal, tá bom? E aqui a gente vai considerar, aqui durante nossa explicação, vai ser a eficiência isentrópica dos equipamentos. Então, de 1 para 2 na bomba e de 3 para 4 na turbina, a gente não vai dizer mais que elas operam de forma isentrópica. A gente vai ter aqui a informação sobre a eficiência isentrópica do ciclo. Beleza? E todas essas perdas que a gente tem aqui, nos distanciando da realidade, vão fazer que a eficiência do ciclo caia. Tá bom? Então, relembrando o que a gente viu no semestre passado aqui de eficiência isentrópica, botei aqui para uma turbina e para uma bomba o processo de expansão e o processo de compressão. O que a gente tem aqui, então? Partindo do estado inicial, estado 1, se esse processo for isentrópico ideal, ele vai para o estado 2S. Se ele não, ele vai para o estado 2R ou apenas estado 2, beleza? Então, na expansão, sendo o eixo Y aqui em entalpia, a gente consegue ver que na expansão o trabalho isentrópico vai ser maior do que o trabalho real. Então, para calcular a eficiência isentrópica da turbina, a gente vai pegar o que a gente realmente está gerando e o melhor caso possível, que seria o isentrópico. Beleza? Então, divide-se H1 menos H2, H1 menos H2S. Lembrando que esse índice 1 e 2 aqui vai ter que ser adaptado de acordo com a posição da turbina no ciclo, tá bom? E a bomba, gente, o raciocínio é basicamente o mesmo. A gente vai verificar aqui que para um processo isentrópico vai partir do estado 1 e a bomba vai comprimir, né? Vai para o estado 2, vai ter um trabalho isentrópico. E se a gente olhar aqui no eixo Y, que a gente tem a entalpia, né? No estado real, a entropia aumenta, então a entalpia final do processo também vai ser maior. Essa variação da entalpia, então, para um processo real é maior do que a variação da entalpia para um processo ideal, processo isentrópico. Quer dizer o que isso? Quer dizer que a bomba real consome mais do que a bomba isentrópica. E a gente viu também que o trabalho isentrópico da bomba pode ser calculado por volume específico vezes gradiente de pressão. Então, a eficiência isentrópica da bomba vai ser o melhor caso possível de consumo de energia dividido pelo caso real de consumo de energia. Então, é V ΔP sobre H2 menos H1. Então, assim a gente calcula a eficiência isentrópica da bomba. Agora que eu mostrei para vocês, gente, o que é o ciclo real, a gente vai para o foco agora de aumentar a eficiência, que eu falei para vocês, né, qual era o objetivo da termodinâmica, é aumentar a eficiência do ciclo, tá? Então, primeiro, vamos lembrar do limite teórico de eficiência que a gente tem, que é a eficiência de Carnot. E a gente vai sempre olhar justamente para essa fórmula para pensar como que a gente vai poder aumentar a eficiência do ciclo, beleza? Então, olhando aqui, primeiro, né, como que a minha máquina térmica opera, o meu ciclo, no caso que vai estar aqui dentro, ele vai receber calor de uma fonte quente, vai gerar uma potência líquida e vai rejeitar calor para uma fonte fria, beleza? E quando ele estiver fazendo isso, eu tenho que analisar também a temperatura da minha fonte quente e a minha temperatura da minha fonte fria, beleza? Então, olhando para a fórmula da eficiência de Carnot aqui, a gente consegue já enxergar o seguinte, que se eu aumentar a temperatura da minha fonte quente, aumentar a temperatura com que eu estou adicionando calor, eu vou aumentar a eficiência. Assim como se eu reduzir a minha temperatura da minha fonte fria, eu também vou aumentar a minha eficiência. Então, a ideia é o quê? É eu afastar esses dois valores, eu deixar o quente mais quente e o frio mais frio. Porém, a gente já tem as limitações. Como é que eu vou reduzir a temperatura fria aqui? No caso, a temperatura fria é o quê? É lá no condensador, onde eu estou rejeitando calor. Então, eu não posso sair reduzindo essa temperatura de forma indiscriminada. Eu tenho um limite. Esse limite vai ser o quê? Vai ser o ambiente.
Por quê? Porque se eu continuar reduzindo ao ponto de que essa temperatura no meu condensador seja menor que a temperatura do ambiente, eu vou inverter o sentido de troca térmica, né? Não vai fazer sentido, o ambiente vai passar a aquecer o vapor, no caso que estaria passando ali na minha tubulação, então não faz sentido. O meu limite aqui é o ambiente. No caso ideal, né, eu chegaria na temperatura, só que eu tenho que ter um gradiente, uns 10 graus de diferença aqui para o meu ambiente. Então eu não posso sair reduzindo a temperatura da minha fonte fria, a temperatura que eu estou rejeitando o calor. Então onde que a gente pode trabalhar? No aquecimento, no aumento da temperatura de adição de calor, que vai estar aqui. Porém, também não podemos aumentar isso de forma indiscriminada, porque a gente tem o tal do limite metalúrgico, que é o quê? O limite que o material vai aguentar. E o ciclo Rankine, ele opera por volta de 600, 650 graus Celsius como a temperatura máxima de operação. A gente não costuma passar muito disso, beleza? Que isso vai ser os limites que o material vai aguentar. Então, o objetivo aqui, tudo que a gente for fazer para aumentar a eficiência do ciclo, a gente vai estar transitando entre essas duas coisas aqui. Reduzir a temperatura de rejeição e aumentar a temperatura de adição de calor ao ciclo. Beleza? Bom, então vamos pensar no seguinte. Primeiro, vamos reduzir a pressão de operação do condensador. Eu faço questão de deixar o ciclo aqui na quininha para vocês sempre conseguirem olhar e ir relembrando. Então, condensador, ó, processo 4:1. Se eu diminuir a pressão de operação do condensador, o que vai acontecer? Eu estou reduzindo a temperatura de rejeição de calor. Isso é bom, isso aumenta a minha eficiência. Beleza? Então, eu posso reduzir essa pressão até qual patamar? Eu acabei de falar com vocês, eu tenho que verificar o quê? Para essa pressão que eu estou reduzindo aqui, qual é a sua respectiva temperatura de saturação? A temperatura que eu vou ter a mudança de fase. Então, eu tenho que saber isso e comparar esse valor com o meu ambiente. Isso tem que estar sempre acima da minha temperatura do ambiente, para eu não reverter o sentido da troca térmica. Beleza? E eu tenho que tomar cuidado com o quê? Conforme eu for reduzindo muito, pensa o seguinte: eu vou reduzindo, isso aqui vai chegar numa pressão inferior à pressão externa, pressão atmosférica. Beleza? E sempre o escoamento vai dar maior para menor pressão. Então, se a pressão de operação do meu condensador estiver muito baixa, eu vou aumentar vamos dizer assim, o teor de infiltrações nele. O que seriam essas infiltrações? O ar vai entrar. Vai ter entrada de ar. Por mais que eu faça uma vedação muito bem feita, vai ter uma entradinha de ar aí. E o ar, quando vai entrando, principalmente o oxigênio, ele vai ajudar no processo de deterioração da tubulação, principalmente na caldeira. Altas temperaturas, esse oxigênio vai ajudar a corroer a caldeira e vai criar muita incrustação. Então não é interessante eu baixar. Não é interessante não, na verdade eu tenho que ficar atento com isso, com essa questão de se eu reduzir muito a temperatura, a pressão, eu vou gerar infiltrações no condensador e esse ar que vai infiltrar ali, posteriormente vai poder danificar o meu ciclo, beleza? E mais para frente a gente vai ver o que a gente pode fazer também para ajudar nisso. E outra coisa que eu quero que vocês reparem é o seguinte, olha o ponto 4. Conforme a pressão do condensador for reduzindo, o título da turbina vai reduzindo também, o título na saída da turbina, né? Então você vai ter a turbina começando a operar com a mistura bifásica e aumentar a quantidade de líquido que está presente nessa turbina. Isso é péssimo para a turbina, causa um desgaste muito acentuado dela. Então, como que a gente pode contornar esse desgaste? Se a gente superaquecer ainda mais o fluido, o que vai acontecer? Repara, quando eu superaqueço um pouco, eu vou cair num ponto com o título baixo. Se eu superaquecer ainda mais, eu vou ter um maior gasto energético, sim, meu calor vai aumentar, porém eu vou ter um aumento significativo no trabalho líquido. Lembrando que a área aqui dentro, né, é o trabalho líquido. Por que isso? Vamos lembrar, calor é integral de TdS. Então, se eu pegar de 2 até 3 e puxar reto aqui até chegar no eixo, eu tenho o quê? O calor adicionado. Se eu pegar de 4 até 1 e puxar até aqui no eixo, eu tenho o quê? O calor rejeitado. A diferença entre os dois é o quê? É a área do ciclo.
calor adicionado menos calor rejeitado é o quê? Potência líquida. Beleza? Então, se eu for aumentando essa área aqui, eu vou estar aumentando minha potência líquida. Meu trabalho específico líquido, né? Que seria em quilojoules por quilograma. Bom, então repare, se eu superaquecer, olha a área aumentando. Estou aumentando o trabalho líquido. Ah, mas eu estou aumentando o consumo aqui também, né? Estou adicionando mais calor. Mas no final das contas, se você pensar, a gente vai estar aumentando a temperatura de adição de calor. Então, isso vai aumentar a eficiência do meu ciclo também. Então, isso é uma forma de contornar o problema do título na turbina. Ah, o título está muito baixo aqui, então, ao invés desse ponto 3, eu jogo esse ponto aqui um pouco mais para cima. No final das contas, o ponto 4 vai ter um título maior, isso se não cair na zona de vapor superaquecido. Beleza? Então, isso aqui é uma primeira provocação para vocês. Eu ainda não estou falando exatamente numa metodologia para o aumento de eficiência. Estou falando em possibilidades aqui para já a gente entrar realmente nesses métodos. Beleza? E também é importante falar, né? Voltando aqui, se eu for superaquecendo o fluido aqui na saída da caldeira, eu tenho que ficar sempre atento ao quê? Ao limite metalúrgico. Não passar dos 600, 650 graus Celsius. Beleza? Então, a gente viu que a gente pode reduzir a pressão da caldeira para aumentar a eficiência, ou a gente pode aumentar a pressão, reduzir a pressão do condensador ou aumentar a pressão da caldeira. Vamos ver o que acontece aqui. Então, eu tenho o meu ciclo e se eu aumentar a pressão da caldeira, eu vou estar aumentando a temperatura média de adição de calor. Sempre é importante a gente ficar lembrando da fórmula de Carnot lá, que era o quê? 1 menos TF sobre TQ. Então, se eu aumentar o TQ é a temperatura com que eu estou adicionando calor, temperatura média de adição de calor. Então, se eu aumentar o TQ, eu aumento minha eficiência. Beleza? Então, a gente tem aqui que o trabalho líquido vai ser aumentado numa parcela, porém, a gente vai ter uma perda aqui, né? Porque agora o fluido vai ser aquecido até que a gente tem a temperatura limite. Então, dada uma pressão, eu vou aumentar essa pressão, agora eu vou chegar nesse ponto 3', em vez de chegar no ponto 3 quando eu tinha uma pressão inferior. Repara que agora eu vou expandir até o ponto 4', olha a área aqui que eu vou estar perdendo de trabalho. Porém, eu vou ter uma outra área aqui que eu vou estar ganhando trabalho. E para saber, no final das contas, se isso vale a pena ou não, a gente vai olhar para isso aqui, para o TQ. A temperatura com que eu estou adicionando calor aumentou? Aumentou. Ótimo, então minha eficiência vai aumentar. Por quê? Porque a temperatura que eu estou rejeitando calor é a mesma. Então, se o TF está fixo e o TQ aumentou, eu estou aumentando a minha eficiência. Beleza? E vamos lá. Novamente, olha o problema aqui. Se eu ficar aumentando a pressão da minha caldeira e fixar a temperatura máxima, o que vai acontecer? Eu vou chegar nesse ponto e o título aqui na turbina, na saída da turbina, vai começar a ficar muito baixo. E o que eu posso fazer para arrumar isso? A gente vai ver já que é o reaquecimento. Só que antes disso, eu quero falar aqui de um caso bem específico do aumento de pressão na caldeira. Na água, a gente tem esse pontinho aqui em cima que a gente conhece como ponto crítico. Para a água, esse ponto crítico é de 22 megapascal, aproximadamente. Então, se essa mudança de fase ocorrer numa pressão superior à pressão do ponto crítico, a gente vai ter o chamado de ciclo Rankine supercrítico, onde não vai ter uma mudança de fase que ocorre claramente. Então, esse aqui vai ser um ciclo, o formato de um ciclo supercrítico. De 2 para 3, a gente tem a caldeira que vai aquecer o vapor d'água, porém sem ter uma mudança de fase nítida. Então, eu faço questão de trazer aqui, por exemplo, tentar ajudar a explicar um pouquinho mais. O que acontece? Vamos olhar aqui, ó, olha para essa figura aqui do meio. No eixo X, eu tenho as pressões, até que eu chego aqui na pressão crítica da água, 22 megapascal. Então, para pressões, se eu pegar um ponto aqui acima dessa pressão e acima da temperatura crítica, a gente tem uma mistura onde a gente não consegue separar nitidamente o líquido e o vapor.
Porém, se a gente pega aqui dentro do domo de saturação, a gente consegue separar isso. O título, inclusive, serve para isso. Então, quando a gente está operando abaixo da pressão crítica, a gente tem um ciclo subcrítico. Quando está operando acima, a gente tem um ciclo supercrítico. E o que vai mudar no equipamento em si, na caldeira? Na caldeira, quando eu tenho um ciclo subcrítico, eu vou ter aqui os meus tambores, ou tubulão, que é onde eu acumulo a mistura aqui, né? Eu vou ter o líquido e o vapor aqui, eles vão se separando por densidade, né? Tenho só o líquido aqui, ele chega, vai ser aquecido, o vapor sobe e vai embora. Porém, quando eu tenho uma caldeira supercrítica, que é o que a gente chama, não se tem esse tubulão, porque a mudança de fase ela não é perceptível, você tem uma mistura única aqui. Então, o fluido já vai ser bombeado numa pressão superior à pressão crítica, e ao ser aquecido, ao passar da temperatura crítica, ele imediatamente vem para cá como um vapor supercrítico. Então, a diferença principal dessas caldeiras, subcrítica e supercrítica, é a ausência do tambor, do tubulão. Então, se a gente reparar aqui também, o fluido ele entra aqui, vem sendo aquecido e não tem nenhum tambor. Ele simplesmente passa a ser vapor, dentro da própria tubulação direto, e vai embora. Então, como a gente vai estar aumentando aumentando muito a temperatura média de adição de calor, já existem ciclos hoje Rankine supercrítico com uma eficiência bem alta, passando os 40%. Isso, para um ciclo Rankine, é uma eficiência bem satisfatória. Beleza? E voltando no problema agora do título da turbina, que eu falei aqui, ó, se a gente for aumentando a pressão na saída da turbina, a gente vai ter um título muito baixo. O que pode ser feito? É o chamado reaquecimento. Então, olha só, antes vamos olhar só para o diagrama TS aqui, gente. O fluido ele vai ser aquecido até uma pressão bem alta, porém, ao invés dele ser expandido diretamente até a pressão do condensador, ele vai ser expandido até uma pressão intermediária e vai retornar para a caldeira, onde ele vai ser reaquecido e depois ele vai ser expandido. Então, a gente vai ter agora dois estágios de expansão. Vai ter uma turbina de alta pressão e uma turbina de baixa pressão. Então, vamos olhar aqui agora, ó, no esquemático aqui, na estrutura física da caldeira. O fluido vai sair, vai vir para uma turbina de alta pressão, vai expandir até uma pressão intermediária e vai retornar para a caldeira para receber mais calor ainda. Então, geralmente a gente fixa aqui essa temperatura, né, no máximo possível. Vamos botar uns 620 graus aqui. Bota essa temperatura T3 igual a 620 e eu vou reaquecer o fluido até onde der. Então, vou reaquecer até esses mesmos 620. Então, o fluido vai expandir parcialmente até uma pressão intermediária, vai sair da turbina de alta pressão, volta para a caldeira e retorna na turbina de baixa pressão, onde ele vai ser expandido novamente até o final, até a pressão final, que é a pressão do condensador. Beleza? Então, olha só, o problema do título foi resolvido. Por quê? Porque antes a gente teria o fluido saindo, considerando a turbina isentrópica, sairia mais ou menos nesse ponto que eu estou marcando aqui. Então, teria um título muito baixo. Então, com o reaquecimento, ele foi jogado para cá. E agora o título de saída vai ser mais alto, satisfatório. Além disso, o trabalho realizado também vai ser maior. Beleza? A gente vai ter uma parcela a mais aqui. Porém, a gente tem que ficar atento no seguinte agora. O calor adicionado também vai ser calculado considerando as duas parcelas. A gente vai ter, vamos olhar aqui para a estrutura física aqui de novo. A gente vai ter calor adicionado de 2 para 3 e de 4 para 5. Então, isso tem que ser considerado. Então, o calor da caldeira vai ser o total. Vai ser a diferença de entalpia de 2 para 3 e a diferença de entalpia de 4 para 5. Beleza? Então, aqui a gente tem agora qual é o calor adicionado pela caldeira. E a potência gerada pela turbina também vai ter duas fases. Vou ter a fase de alta pressão e a fase de baixa pressão. Para isso, então, eu vou levar em consideração também essas duas variações de entalpia, de 3 para 4 e de 5 para 6. Beleza? Então, também no balanço de energia agora, eu estou botando esse Mzinho aqui porque é a única vazão, né? Então, deixei ele em evidência. H3 menos H2, que vai ser na turbina de alta, H5 menos H6, que vai ser na turbina de baixa. E também, importante a gente falar o quê? Não tem perda de carga no escoamento, gente. Então, pressão 4 igual a pressão 5, que é a pressão de reaquecimento. Tá bom?
Então vamos lá. Bom, dando sequência então, a gente viu o reaquecimento do ciclo, que a gente vai ter um estágio a mais para gerar trabalho, porém a gente também tem um estágio a mais de adição de calor, e a gente faz isso para quê? Para poder aumentar a pressão de operação na caldeira, sem que haja um título muito baixo na exaustão da turbina, e além disso, para ter uma maior geração de potência, né? E agora a gente vai analisar outra coisa. Olha só, a adição de calor aqui, quando eu começo a adicionar numa temperatura muito baixa esse calor, olha o consumo energético, ele vai ser muito alto. Esse líquido que entra na caldeira, na verdade não é nem vapor, é o líquido que vai entrar aqui na caldeira e está na temperatura muito baixa. Então, às vezes, o consumo energético para você sair do ponto 2 e vir até o ponto 3 pode ser reduzido. Então, o foco agora vai ser como que eu posso reduzir esse calor adicionado. E quando eu falo em calor adicionado, estou falando em quê? Menos combustível queimado, menos gasto com combustível, economia. E isso é importantíssimo. Então, isso aqui que a gente vai analisar agora é o chamado ciclo regenerativo. O que esse ciclo regenerativo faz? Ele vai pré-aquecer que é esse AAA? A água de alimentação da caldeira. E aqui eu vou aquecer isso como com um aquecedor. Então eu tenho um aquecedor de água de alimentação. Beleza? O que vai acontecer? Eu vou pegar e vou extrair uma parcela de vapor da turbina. Vou pegar essa parcela de vapor da turbina que eu vou estar extraindo e vou misturar isso aqui com o líquido que vai sair do condensador. E eu vou fazer o que assim? Então, eu vou pré-aquecer o fluido. Então, eu vou, ao invés de ter que aquecer do ponto 2 até o ponto 3, eu vou vir do ponto intermediário, aqui entre esse 2 e 2', vou ver algum ponto aqui mais perto para aquecer. Então, se a gente olhar aqui nesse diagrama TS, vamos olhar com calma para ver o que está acontecendo. Ó. Eu vou ter a extração da turbina numa pressão intermediária aqui, para ser pressão 6. Então, aqui é o ponto 6. Esse pedacinho aqui, eu vou tirar uma parcela de vapor, beleza? E vou fazer o que? Eu vou misturar esse vapor de 6 com esse vapor aqui, com esse líquido, desculpa, de 2, que é o que? Que vem aqui, sai do condensador, entra em 1 na bomba e sai em 2, a saída da bomba. Então, eu vou misturar essas duas linhas. Vou misturar aqui 2 com 6. E eu vou sair aqui com líquido saturado, isso é importante, líquido saturado do ponto 3, que vai estar numa temperatura intermediária entre 6 e 2. Então, olha só, se então eu não fizesse o reaquecimento, eu ia ter um gradiente muito maior, de 5 até 2 para aquecer. Então, eu vou economizando, fazendo o que? Eu vou jogar aqui em 3, depois vou passar pela bomba de novo, para quê? Para agora eu botar na pressão de operação da caldeira. E venho aquecer agora de 4 para 5, em vez de 2 para 5. Com isso, eu vou diminuir o calor adicionado na caldeira e aumento a minha eficiência. Beleza? Então, isso aqui é um ciclo regenerativo com um aquecedor de água de alimentação aberto. Vamos entrar nesse detalhe já já. Então, eu estou aqui puxando um outro exemplo para vocês, para mostrar os tipos de aquecedores. A gente vai ter aquecedores de água de alimentação abertos e fechados. Bom, vamos lá, vamos ver qual é a diferença entre eles. Isso aqui é um ciclo um pouquinho mais complexo para a gente entender o seguinte, dos nossos tipos de aquecedores. Então, se o meu aquecedor for aberto, ele tem um outro nome também, ele é chamado de desaerador e ele é essencial em qualquer ciclo Rankine. Por quê? Lembra que eu falei mais cedo que o condensador ele opera numa pressão de vácuo. Ele opera numa pressão inferior à pressão atmosférica. Então, eu vou ter infiltração. Vai entrar ali oxigênio. O desaerador serve para quê? Ele dissolve esse oxigênio e libera o oxigênio para purificar a água que está circulando aqui. Beleza? A água
de um ciclo Rankine, gente, isso também é importante salientar. Ela é uma água extremamente tratada, ela não é água que a gente pega e bebe. É uma água limpa que não tem sais minerais, ela é muito, muito, muito purificada para ser o mais perto de H2O purinho ali. Para quê? Para garantir a integridade da tubulação. Beleza? Então o desaerador ele tem um papel fundamental nisso, ele vai misturar o vapor quente com o líquido, com a água de alimentação que chega mais fria e vai dissolver o oxigênio que veio junto com o ar que infiltrou-se no condensador. Beleza? Então esse aqui é um aquecedor de água de alimentação aberto. Ele também, gente, é de mais baixo custo do que um aquecedor fechado. Por quê? Vamos lá. Porque o aquecedor fechado, gente, ele é um trocador de calor. Então ele vai ter um monte de tubulação aqui passando para não misturar. É um trocador casco e tubo, vocês ainda vão aprender. Ele vai garantir que não haja mistura do que? Da água de alimentação da caldeira com o vapor de extração da turbina. Então a troca de calor aqui ela não é tão eficiente como no aberto. Por quê? Porque não há contato direto. Na verdade o vapor vai passar aqui em volta da tubulação onde a água de alimentação está passando e depois ele vai sair aqui como líquido saturado. E vamos entrar nos detalhes aqui já já. Uma vantagem do aquecedor fechado é o que? Ele não precisa de bomba. Por exemplo, se a gente olhar um aquecedor aberto, sempre ter uma bomba antes e uma bomba depois dele. O aquecedor fechado, não, eu posso bombear aqui e já jogo direto para um estágio, outro estágio. Essa pressão aqui já pode ser a pressão da caldeira. Beleza? E a gente vai entrar agora nesses detalhes de cada um dos aquecedores, dessas considerações que a gente vai fazer na hora da modelagem termodinâmica. Vamos lá. Então, olha só, vamos olhar aqui o ciclo com calma. Antes de olhar para as fórmulas aqui, gente, vamos percorrer o ciclo todo mundo junto para a gente entender o que está acontecendo. Olha só, vamos começar aqui. Agora, essa imagem eu retirei do Moran, do Shapiro. Ele, ao contrário do Senjo, ele gosta de pegar o ponto de maior energia do ciclo e botar como 1. O Senjo gosta de pegar o ponto de menor energia. Então, o Senjo eu pegaria esse ponto aqui, né? Vamos lá. Olha só, então vou sair da caldeira a 480 graus Celsius, numa pressão elevada já, a maior pressão do ciclo. Olha só, então eu vou entrar no meu primeiro estágio aqui da turbina, vou fazer uma extração e eu vou pegar esse ponto aqui 2, uma parte do fluido, uma parte do total que está aqui, eu vou retirar uma parcela. Para quê? Eu vou pegar esse vapor aqui e vou circular esse vapor em volta dessa tubulação sem entrar em contato, já que é um aquecedor fechado, para pré-aquecer o fluido antes dele entrar aqui. Beleza? Então, volta aqui agora. Ponto 2, eu tenho uma pequena extração. Em 3, gente, a gente viu antes o que? Eu tenho aqui o reaquecimento. Eu vou pegar a parcela, o fluido aqui, vai sair do estágio de alta, vai voltar, vai ser reaquecido, vai voltar para o estágio de baixa. Agora, quando o fluido estiver expandindo aqui no estágio de baixa, eu vou pegar uma outra parcela dele e vou extrair para um desaerador ou para o aquecedor aberto, que é a mesma coisa, né? Então, eu vou sair aqui e vou tirar essa parcela para eu pré-aquecer novamente o fluido que está vindo do condensador. Então, o restante, que não foi extraído em 2, que não foi extraído em 5, vai passar aqui em 6 e vai para o condensador. Do condensador, eu já estou na pressão mais baixa do meu ciclo. E agora a gente vem para as considerações dos nossos aquecedores. Então vamos primeiro, aquecedor aberto. O aquecedor aberto, gente, ele tem uma pressão de operação. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo mundo que entra e sai nele vai estar na mesma pressão. Então a pressão em 5 vai ser igual à pressão em 8, que vai ser igual à pressão em 13, que vai ser igual à pressão em 9. Beleza? Então, todas essas pressões aqui vão ser a mesma. E o que deixa o meu desaerador vai ser líquido saturado. Quer dizer o quê? Quer dizer que o título aqui do meu ponto 9 é igual a 0. Beleza? E eu vou deixar para falar essa última observação quando eu falar do fechado. Vamos lá para o fechado, então. No aquecedor fechado, é o seguinte: eu já posso bombear o fluido antes do aquecedor fechado direto para a pressão de operação da caldeira.
E eu sei que a pressão antes e depois dele vai ser a mesma, que eu não estou considerando o que? A perda de carga. Então, a pressão em 10 vai ser igual à pressão em 11, como a gente viu aqui. E, além disso, quando a gente pega aqui no ponto 2 que a gente está extraindo, a gente vai sair com vapor superaquecido, muito provavelmente aqui. O vapor superaquecido vai vir e vai trocar calor, e o que vai descer aqui vai ser líquido saturado. Beleza? O vapor vai perder a sua energia de vapor aqui, tudo para se transformar em líquido, e vai deixar aqui embaixo em 12 na forma de líquido saturado. Então, o título de 12 é igual a zero. E por fim, a gente chega aqui, ó, eu vou fazer o que com esse líquido que está saindo aqui? Eu não posso perder esse líquido, eu tenho que redirecioná-lo para algum lugar. Eu tenho duas opções. Ou eu jogo ele para uma pressão mais baixa, e para eu fazer isso eu vou ter o que? Um purgador, que nada mais é do que uma válvula. Essa válvula vai expandir o fluido, e eu vou jogar ou para um aquecedor que venha antes, ou já posso jogar também direto para o condensador. Beleza? Então, uma das opções é essa. Eu jogo com uma pressão mais baixa através de uma válvula. E vamos lembrar lá de termo 1 que a válvula é um dispositivo o quê? Isoentálpico. Se ele é um dispositivo isoentálpico, a entalpia na sua entrada, que é o H12, vai ser igual a entalpia na sua saída, que é o H13. Beleza? Então, eu tenho essas opções. Ou se eu for jogá-lo para uma pressão superior, ao invés de ter um purgador aqui embaixo, eu teria o quê? Porque essa pressão, ó, é a pressão que eu faço a extração. Então, ele está me dizendo que essa pressão que eu faço a extração é de 2 megapascal. Eu vou precisar jogar isso de volta para a pressão de operação da caldeira. Então, eu teria que ter aqui, em vez de um purgador, uma bomba que adicionaria essa energia para eu chegar na pressão e misturar com o restante do fluido aqui. Beleza? Então, essas são as considerações que a gente faz quando a gente está analisando os aquecedores, tanto o desaerador quanto o aquecedor fechado. Tá bom? Para a gente continuar, vamos aproveitar esse gancho aqui, vamos falar de fração mássica de vapor. Voltei para aquele ciclo regenerativo mais simples, e é o seguinte, se vocês repararem, ó, apareceu um Yzinho aqui, no anterior também tinha aparecido. O que significa esse Y, gente? Isso aqui representa a parcela total do vapor que eu vou estar retirando. Então, se eu tenho 100% do vapor aqui em 5, em 6 eu vou ter Y%. E o restante será o quê? 1 menos Y, né? Então, se aqui for 5%, então vai ser 0,05. O que eu vou ter aqui em 7 vai ser 0,95 vezes a quantidade inicial que eu tinha. Beleza? Então, essa fração mássica representa o quê? A porcentagem do vapor que sai da caldeira que eu estou extraindo. Beleza? É isso aqui justamente que a gente vai analisar. Então, se a gente pegar aqui, ó, Y, na verdade é o quê? Vai ser a vazão em 6, que é a vazão que eu estou extraindo, dividido pela vazão inicial. Na verdade, eu queria dizer M5 aqui, não é M1 não, tá? Então, M5 aqui. Tá bom? Espera aí que é bom, inclusive, fazer o que aqui, ó? Para eu garantir que fique certinho. Cadê? Então, a gente tem aqui que essa fração mássica M6, o Y, desculpa, vai ser M6 sobre M5. Bom, então, gente, se a gente analisar a turbina aqui, olha só, a gente tem duas formas de calcular a potência, né? Então, vai ser o quê? A vazão total, que vai multiplicar H5 menos YH6, que eu estou fazendo o que aqui, na verdade? Eu estou verificando as entradas menos as saídas. Então, o que está entrando? M5 vezes H5, certo? E o que está entrando aqui? O que está saindo aqui em 6? M6 vezes H6, né? Só que eu já fiz o que? Eu dividi tudo aqui por M5, para botar em evidência, né? Então, aqui ficaria M5 sobre M5, que é 1. Aqui ficaria M6 sobre M5, que é Y. Então, eu estou saindo aqui com YH6. E eu estou saindo aqui em 7 com 1 menos Y vezes H7.
Beleza? E juro para vocês que é a mesma coisa que está escrito aqui, só que está distribuído diferente, é outro jeito de você analisar, que é o quê? De 5 até 6, passa quanto? Passa 100% da vazão, né? Até eu chegar aqui em 6, eu estou passando com toda a vazão de vapor. Então, eu posso fazer o quê? A vazão de 5 vezes H5 menos H6. E de 6 até 7, nesse restante, quem que passa? Vai ser o restante, que não sai aqui em 6. 1 menos Y, que vai multiplicar H6 menos H7. Qual dos dois está certo? Os dois querem dizer exatamente a mesma coisa. Se vocês abrirem aqui, fazer a distributiva aqui de tudo, vocês vão chegar no mesmo lugar. Beleza? Aí eu deixo para cada um fazer como se sentir mais confortável. A primeira forma é verificar o quê? Todas as entradas menos todas as saídas. Só tem uma entrada. H5 menos YH6 menos 1 menos YH7. Ou do segundo jeito, que é você verificar antes da extração, eu tenho 100%, e depois da extração eu tenho 1 menos Y. Então vai ser 100% H5 menos H6, 1 menos Y, H6 menos H7. Vocês escolhem qual forma vocês querem abordar. No condensador, aí é direto. Quanto que está passando aqui? É 1 menos Y, vezes a vazão 5, que é a total, né? E H7 menos H1. Entalpia antes e depois. Dessa forma eu consigo calcular qual é o calor rejeitado no condensador em quilowatts. Então, essas frações são muito importantes para a gente ficar atento, beleza? Para poder deixar tudo na mesma base. Porque se a gente só fizer M7, H7 menos H1, eu vou estar calculando, M7, H7 menos H1 está certo, na verdade, né? Se eu fizer M5, H7 menos H1, eu vou estar calculando outra coisa. Por quê? Porque não é M5 que está passando aqui, beleza? É o M7. E o que é o M7? M7 vai ser o quê? 1 menos Y vezes H5. M5, desculpa. Beleza? E, olhando as bombas, na primeira bomba é 1 menos Y que está passando. Então, vai ficar 1 menos Y vezes a vazão vezes V delta P. Isso aqui a gente já viu. Beleza? E na bomba 2, não preciso. Por quê? Porque já é 100% que está passando aqui. Ó. Já juntou 1 menos Y com Y aqui. Então, sobra 100% para voltar aqui. Então, na bomba 2, só faria o quê? V3, P4 menos P3, vezes M5. Beleza? Então, gente, com a fração mássica de vapor, a gente consegue fechar o ciclo. Só que a gente tem que ter uma forma de calcular essa vazão mássica. Desculpa, essa fração mássica. Como que eu vou fazer isso? A gente vem da esquerda para a direita, então começa pelo fechado, depois tiver outro aqui, vem nesse, depois tiver outro, vem da esquerda para a direita. Por quê? Porque a gente vai fazendo um sistema, se a gente começar aqui, a gente vai ter um sistema indeterminado, a gente vai ter duas incógnitas, então a gente tem que ir achando as incógnitas aos poucos. Então eu vou começar da esquerda para a direita fazendo o quê? Balanço de energia. Então, balanço de massa e energia, né? Nos aquecedores aqui, considerando o quê? Regime permanente, adiabáticos, então eles não dissipam calor para o ambiente, não ocorre trabalho aqui, e a gente não considera a variação de energia cinética e potencial na entrada e saída. Quer dizer o que, então? Que só sobra as entalpias. Então, se a gente pegar o aquecedor fechado, esse aqui, ó, a gente vai pegar o que está entrando? Y' vezes H2, Y' vezes H12 está saindo, então H2 aqui, H12 do outro lado. E o que mais está entrando? H10 está entrando quanto que está entrando? Está entrando 100% aqui em H10. Ó. Eu tenho a extração aqui, tudo junta nesse. Então, eu tenho Y duas linhas aqui, Y' juntando aqui. Então, eu juntei tudo e está passando 100% aqui. Então, eu tenho H10 entrando e H11 saindo. H10 entrando, H11 saindo. Então, eu botei tudo que está entrando de um lado, tudo que está saindo do outro. E a gente acha o Y'. Agora, a gente tem condição de ir para o aquecedor aberto. No aquecedor aberto, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que agora a gente já tem o valor de Y', viu? Por que a gente tem que começar da esquerda para a direita? Senão a gente ia ter duas incógnitas aqui. Beleza? Então, a gente vai fazer o mesmo balanço. Ó, Y' H5 mais 1 menos Y, Y duas linhas H5,
1 menos y' menos y2', H8, que é o que está entrando aqui, y' que está entrando em 13, tudo isso vai ser igual a H9. Então, deixando o y duas linhas em evidência, a gente acha aqui também. Beleza? Então, essa é a forma que a gente vai ter para obter as frações mássicas. Obtendo as frações mássicas, a gente substitui aqui para calcular todas as parcelas energéticas do ciclo. Beleza, gente? Bom, pessoal, então eu vou encerrar por aqui hoje. Na aula que vem, a gente vai fazer alguns exercícios referente ao tema, beleza? E eu deixo aberto aqui para vocês, caso tenham alguma dúvida. Podem falar, podem ficar à vontade. Então eu vou encerrar por aqui, gente. Até a próxima aula, beleza?